ago. Já foi há 3 ou 4 anos atrás. It was an accident in Timișoara, Houve um acidente em Timișoara. and a car took fire, Carro incendiou-se. and everybody was looking to the accident. E todas as pessoas ficaram a olhar para o acidente. And like today time, everybody take a video, É to como hoje em Facebook, dia, whatever. todas as pessoas tiram fotos, filmam para colocar no Facebook. But nobody want to help to the accident. Mas ninguém quer ajudar no acidente. And in that car was a woman who was probably screaming, E nesse carro estava uma mulher, possivelmente aos gritos. and she was going to be burned alive E ela iria ser queimada viva, if nobody do anything. se ninguém fizesse nada. And it was a young man E existia um jovem rapaz who jumped to her aid, to her helping, que saltou para ajudá-la and get out from that burning car e tirou para tirá-la desse carro em chamas and save her, e salvou-a, because he was care for her security, for her porque ele estava well-being. preocupado com a sua segurança. That boy was my son Daniel. Esse rapaz era o meu filho, Daniel. And weeks ago after that, he had a bandage on his hand. E semanas após isso, ele tinha pensos nos seus braços. And her mama asked him, "What is this?" E a sua mãe perguntou-lhe: o que é isso que tens nos braços? He said, "Well, I get burned." E ele disse: bem, eu queimei-me. But he didn't tell us what he did. Mas You ele não nos remember? contou o que é que tinha feito. He was, I think, even in the newspaper, whatever. Eu penso que ele tenha estado até no jornal. And then I talked to him later on, years go by. E eu falei com ele algum tempo mais tarde, anos mais tarde, 3 or 4 months ago, há 2 ou 3 anos atrás, 2 ou 3 meses atrás, before he was going to Ukraine, antes de ele ir para a Ucrânia. and I talked to him as a father-son discussion E eu falei com ele como uma conversa de pai para filho, about his future. acerca do seu futuro. And he told me this. E ele disse-me uma coisa. He says, "Daddy, Ele disse-me: pai, I believe I am predestined for better and for more better things than to be an electrician." e ele disse-me: pai, eu acredito que eu estou destinado a fazer coisas melhores do que ser um eletricista. And I said to him, "Son, that's honest earning. It's a good job." Mas filho, o que tu fazes é um bom trabalho. And he said, "No, Father. Mas ele disse-me: não, I pai, know God wants me for better things to do in my life." não, pai, eu acredito que Deus quer que eu faça algo melhor na minha vida. Later, he tell us he want to go to Ukraine. Mais tarde ele disse-nos que queria ir para a Ucrânia. We never understood, Nós nunca compreendemos, but he died in Ukraine mas ele morreu na Ucrânia, because he was going there for the souls of the soldiers. porque ele foi para lá pelas almas dos soldados. He tell me, says, "Daddy, Ele I disse, have to go. ele disse-me: pai, eu tenho de ir. I try everything is in my power to stop him." Eu tentei fazer tudo o que estava ao meu alcance para impedi-lo. I say all of those to tell this. Eu disse-lhe tudo isto, Like in our story, tal como na nossa história. somebody was caring for the lost people. Alguém estava preocupado pelas almas perdidas. Somebody was caring for some people who are going to die without Christ and go to hell. Alguém estava preocupado pelas pessoas que iriam morrer sem Cristo And e iam that's para o inferno. exactly what we see in our text. E é exatamente isto que nós vimos no nosso texto. Later on, when my Daniel was dead, Mais tarde, quando meu filho morreu, we have quite a few testimony for his work colleagues. nós tivemos alguns testemunhos dos seus colegas de trabalho. He make them everyone. I want to watch Sunday service online. Ele fez todos os seus colegas aos domingos assistirem aos cultos online. One of them, he said, he preached us so much that it was come out of our ears. Ele falou-nos tanto de Deus que já nos saía dos ouvidos. And as personally, specifically, one guy, he was influencing a lot. E rapaz em específico, ele foi bastante influenciado por ele. And I wrote this to him. E eu escrevi-lhe isto. I said, if you can ask Daniel right now, Se pudesses perguntar ao Daniel neste preciso momento, and he can talk, if he could talk to you back, e se ele pudesse Russell, responder de volta,
he will want you and your colleague to get saved. Ele quereria que tu e os teus colegas se salvassem. And he answered me this. E ele respondeu-me isto. He said he truly did. He was a great Christian. Ele realmente percebeu que ele era um bom cristão. And he says this exactly. His conviction and courage was admirable. A sua coragem e a sua fé eram admiráveis. I can imagine how hard this might be. Consigo imaginar o quão difícil isto But seja. listen now, but I really understand how much of impact have Daniel had on of us. Mas eu consigo entender quão grande foi o impacto de Daniel no nosso meio. Let's see our text here. E vamos ver o nosso texto aqui. We see that it was when Jesus was coming and see those people. Nós vimos aqui que quando Jesus veio ver aquelas pessoas, We see that he saw the situation. ele viu a situação. Look at verse 36. Vejam o versículo 36. He said here in verse 36, he says, but he saw the multitude. Ele viu e vendo as multidões. You see, Christ could close his eyes. Cristo poderia fechar os seus olhos. Daniel can overlook that calling to go there. Daniel podia ver o seu chamado para ir lá. He could listen to his earthly dad and don't go there. Ele poderia ter ouvido o seu pai terreno e não ir para lá. But he saw the situation. Mas ele- He saw the needs. Mas ele viu todas as necessidades, a situação que se passava. Then what we also can see here, E é isso que nós podemos também ver aqui. he was moving with compassion. Ele teve compaixão. Look verse 36 again. Vejam novamente o versículo 36. But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Daniel said to his brother, O Daniel disse ao seu irmão, when his brother says, don't go, Daniel, don't go, please don't go. quando o seu irmão lhe implorou para não ir, He said, I have to go ele disse, eu tenho de ir. because I don't want to waste time like my daddy did before he was going to the mission field. Porque eu não quero perder tempo, como o meu pai perdeu antes de ir para as missões. You probably know by now that I wasted 10 years of my life, but don't go to the mission field earlier. Vocês talvez saibam que eu perdi 10 anos da minha vida antes de ir para as missões. And he said, I have to go. E ele disse, eu tenho de ir. When Jesus see the multitude, he said, I have to do something about it. Quando Jesus viu aquela multidão, ele também disse, eu tenho que fazer algo. There also we can see here, we see a multitude in need of prayers. Nós também conseguimos ver aqui a multidão e a necessidade que precisava de orações. See, today there are so many people in need. E hoje em dia existem tantas pessoas com necessidades. Yes, they're in need of physical help, Precisam de ajuda física, talvez, but more than that, they're in need of spiritual help. mas mais que isso, precisam de ajuda espiritual. Physical help will last a few times, few years, few whatever, little time, a limited time. A parte física tem alguma limitação de algum tempo, But spiritual help will last forever. mas a saúde espiritual durará para sempre. So we see that there's a need here for prayers. Nós conseguimos ver aqui que existe necessidade And de then also we orações. see in our text is a need for a shepherd. Também precisavam de um pastor. A shepherd who will guide those people. Um pastor que guiasse essas pessoas. God knew people need a pastor. Deus sabe que as pessoas necessitam de um pastor. That's why he sent his grand, big pastor. É por isso que ele enviou o Jesus grande Christ. pastor, Jesus Cristo. So he see that is a need of a shepherd, and eventually we see the last, what we can see here, we see a lot of work it is to be done. Também precisamos ver aqui que muito trabalho necessitava ser feito. But it's a problem. Mas existe um problema. Is they are not workers. Não existem trabalhadores. Today everybody want to have a job, Hoje em dia, todas as pessoas querem ter um trabalho. but some really do want to work, right? Mas só alguns querem realmente trabalhar. Bible says, Jesus Christ said, look, the multitude, there are a lot of working to be done, A Bíblia diz que Jesus Cristo disse que existia muito trabalho para fazer feito. but the workers are few. Mas os trabalhadores são poucos. So today I'm going to speak in a few minutes about, are you ready to work?
Então hoje vamos falar em poucos minutos. Estás tu pronto para trabalhar? I am ready to work. Eu A estou question pronto mark. para trabalhar. God knew the need of man, Deus conhece as necessidades do homem and he did something about it. e Ele fez algo He acerca disso. acted. See, when you see something and Ele don't do agiu. nothing about it, Quando nós vemos alguma coisa e não fazemos nada sobre isso, you really don't help a lot. nós não estamos a ajudar nada. You know, you can see the situation, you can see the need. Oh yeah, it's the need. Oh yeah, it must be done something. Must, but you don't do nothing. Nós podemos ver uma situação e dizer sim, é preciso fazer alguma coisa, mas não vale de nada se não fizermos nada. You're not a help. Não estamos a ajudar. That lady was there burning alive and nobody do something. Aquela mulher estava a queimar viva, a arder viva e ninguém estava a fazer nada por People ela. were taking pictures for YouTube, whatever. As pessoas estavam a tirar fotografias, talvez para o YouTube, o que fosse, But nobody was willing to risk their life. mas ninguém quis arriscar a sua vida. I had a car years ago and burned while I am driving. Eu tive um carro há uns anos atrás que ardeu enquanto eu conduzia. I was 140 km an hour and this car was burning. Eu Burning. estava a andar a 140 km e o carro começou a arder. That's no joke. Não é uma That's a piada, serious danger. é um perigo. And so here was an accident. That woman probably was, I don't know, passing out or whatever, and she needed help. Aquela mulher talvez estaria a morrer e precisava de ajuda. And nobody was willing to help. E ninguém quis ajudá-la. May I say this Esguera need help. E eu estou a dizer-vos aqui que Esgueira precisa de ajuda. The people from Esguera need help. As pessoas de Esgueira precisam de ajuda. And nobody helped them if we don't do anything E about it. ninguém as ajudará se nós não fizermos nada. Saturday we've been with the tracts. Sábado nós estamos a distribuir os folhetos. And what I'm saying is I know some of you working. I don't want to condemn you. You understand E eu that? sei que alguns de vocês trabalham, não vos condeno. I preach for me myself first. Eu, antes de pregar para vocês, Every prego para mim preaching when I primeiro. preach to you, I preach to myself. God preach to myself first. Todas as mensagens que eu trago para vocês, Deus traz primeiro para mim. But if we don't do nothing about it, Mas se vocês não fizerem nada sobre isso, these people in Esguera, they will not get help. as pessoas em Esgueira não serão Your ajudadas. neighbor will not get help. Os vossos vizinhos não terão ajuda. Your neighbor, if they don't get anything, if they don't get any help about the Bible and about the salvation, they will burn forever and ever in hell. Se os vossos vizinhos, quem está à vossa volta, se nunca se ouvir nada sobre a salvação, eles irão arder para sempre no inferno. And only I and you can do something about it. E só eu ou vocês podemos fazer algo sobre isso. Yes, God can help. God can choose angel to do that. Sim, Deus pode escolher anjos para He fazer literally isso. can do that. Ele literalmente pode And fazer he isso. did in the old time. E ele fê-lo nos tempos antigos. But God saved me, Mas Deus salvou-me, you, a vocês and também. he wants to use you to go do something about it. E Ele quer usar-vos para isso. God knew the need of man. Deus conhece a necessidade do homem. You know what he did? Sabem o que é que Ele fez? He just no look, oh yeah, they are sinners. Ele não olhou apenas a dizer, sim, Yeah, são they break pecadores. my rules, my laws. Sim, eles quebraram as minhas regras. Let them go to hell. Deixem-nos ir para o Let them inferno. burn. Deixem-nos arder. He didn't do that. Did he? Ele não fez isso, pois não? What he did? O que é que Ele fez? He sent. Ele enviou. He acted. Ele agiu. He did something about it. Ele fez algo My acerca disso. son happened to be there on that day, and he thinking, hey, this lady need help, O meu filho poderia ter morrido naquele dia, mas ele pensou, esta mulher precisa de ajuda. and I need to do something about it. E eu preciso fazer algo sobre isso. And he did. E ele fez. And he burned himself on the way doing that. Ele queimou-se a ele mesmo ao tentar ajudar. But there was nothing comparative with the saving that lady life. Mas não é nada comparado com a salvação que ele deu à vida daquela mulher. Did you know by giving a tract to somebody can save their life? Vocês já pensaram que ao entregarem um folheto a alguém pode salvar a sua vida? Did you know that bringing somebody to church and he might get saved can save somebody's life? Vocês já pensaram que ao trazerem alguém à igreja podem salvar a vida dessa pessoa? Well, Pastor, I don't know, I'm a little shy. Mas pastor, eu sou um pouco tímido. You have no idea how hard and difficult it is for me is because I can't speak Portuguese to talk to the people.
Vocês não imaginam quão difícil é para mim, porque eu não consigo falar português com And as I try pessoas. to do my best, and I speak with the English there. They speak English, I will talk to E them. eu tento fazer o meu melhor. Se elas falarem inglês, eu falo inglês com elas. But what I want to say is, it is my job as well as your job to do something about the needs of the people. Mas o que eu quero dizer é que é tanto é meu trabalho como é o vosso em fazer algo pela necessidade das pessoas. People, they don't need more liberty, more technique, more money this day. As pessoas não precisam de mais liberdade, mais técnicas, mais dinheiro. We think we do this, Nós pensamos que sim, but what the people need is Jesus. mas o que as pessoas precisam é de Jesus. That's what it is. É isso que elas precisam. If you're not saved today, Se vocês não são salvos you hoje, don't need more money, you don't need another house, you don't need another car, Vocês you não- need Jesus. vocês não precisam de mais dinheiro, de uma nova casa, um novo carro, só precisam de Jesus. Because you can go to hell with your car, with your money, with your house. Porque vocês podem ir para o inferno com o vosso carro, com a vossa casa ou com o vosso dinheiro. But you cannot get to hell with Jesus. Mas com Jesus vocês não podem ir para o inferno. You cannot do that. Vocês não podem. It's the opposite. Jesus is the opposite of hell. É ao contrário, Jesus é ao contrário do It's eternal inferno. life. É a vida eterna. So he saw the needs Então ele viu a necessidade and he acted. e ele agiu. See, that's the beauty of Bible. É essa a beleza da Bíblia. When you love somebody, Quando vocês amam alguém, you act. vocês agem. When I love my wife and I tell my wife, I love you, baby, Quando eu ao amar a minha esposa, ao dizer-lhe eu amo-te. I kiss her, right? Sorry? I kiss her. Eu dou-lhe um beijo. Sorry. I can see you're not married. But what will happen if I just told her, I love you, I love O you, que é que aconteceria se eu só lhe dissesse que a amava, but never showing to her? mas nunca lhe mostrasse que a amava? She will think, I really love me? Ela talvez me iria perguntar, tu amas-me mesmo? You see, God says, I love you, Mas Deus diz, eu amo-te. and he gave his only begotten son E Ele deu o seu único filho, because he wants to prove his love for porque Ele quer us. provar o seu amor por nós. Do you love people? Vocês amam as pessoas? Do you know what is the first commandment, what Jesus says? Sabem qual foi o primeiro mandamento que Jesus nos deu? He said, love your next. Ama o teu próximo. How can I love my next if I not do nothing about it? Como é que eu posso amar o próximo se eu não fizer nada How acerca can I disso? love my next and know he's going to go die one day and go to hell? Como é que eu posso amar o meu próximo se um dia ele vai morrer e vai para o inferno? And I not do nothing about E it eu não fizer nada acerca disso, because I don't care. porque eu não me preocupo. See, Jesus was different. Com Jesus foi diferente. When he see the multitude, Ao ver a multidão, when he see the need, quando ele viu a necessidade, he act. ele agiu. He was sick by the stomach. This is what it means. This is what it means. He was moved with compassion. Ele foi movido com compaixão. He act. Ele agiu. He did something about it. Ele fez alguma coisa sobre isso. You see, when God called me to be a missionary, Quando Deus me chamou para ser missionário, 10 years, I did not go. durante 10 anos eu não fui. That will haunt me the rest of my life E isto vai assombrar-me o resto da minha vida, until I get to heaven. até eu ir para o céu. Because I always thinking what could happen in the 10 years if I would go earlier when God called me. Porque eu estou sempre a pensar o que é que aconteceria se eu tivesse obedecido ao chamado de Deus mais 10 anos mais cedo. This will always haunt me. Isto está sempre a assombrar-me. I try to do my best Eu tento fazer o meu melhor, because I do love people. porque eu amo as pessoas. I do love God. Eu amo Deus. So if you love God, Então, se vocês amam a Deus, you must love His Word. vocês também devem amar a sua palavra. And if you love His Word, you must know that He said, "Go and preach the gospel." E se amam a sua palavra, também devem ir quando Ele diz, vai, prega o Evangelho. So the first point was God knew the needs of man and He acted. Então, em primeiro lugar, Deus conhecia a necessidade do homem e agiu. The second point, I can also speak a little bit about it Em already. segundo lugar, eu também já falei um pouco acerca disto. Because Jesus knew and because He carried, He was moved with compassion. Por Jesus saber e se preocupar, Ele foi movido com compaixão. Listen, there is no secret E ouçam-me, não é segredo that we are living in a really wicked world. que vivemos num mundo fraco,
We live in a world where bad, no fraco, a wicked, mau, evil world. What is evil? mau. Mau, Mas okay. it can be fraco. Yeah? Okay. When we see that the good is bad and bad is good today. Quando vemos que o bom é mau e o mau é bom hoje em dia, And today, when everything what is Bible is not good anymore. tudo o que é bíblico já não é mais bom. And it is not secret. You can see that. E não é segredo, nós conseguimos ver isso. And no matter which day I will look for the news, always is something bad news. E não interessa quando, basta olharmos para as notícias, há sempre algo de mau nelas. And I can see the need of Christ in this world. E eu consigo ver a necessidade de Cristo neste mundo. And I know it's my duty to do something about it. E eu vejo que é o meu dever fazer algo sobre isso. But that's not the duty of a pastor. Mas esse não é o dever do pastor. That's the duty of a Christian. Esse é o dever de um A cristão. follower of Christ. Um That's what it means. Um seguidor de Cristo, que é isso que If you significa. call yourself a Christian, Se vocês chamam vocês if mesmos you call cristãos, yourself a follower of Christ, that's beautiful. se consideram seguidores de Cristo, There's nothing better than that. não existe nada melhor que isso. But we have to do something about it Mas nós temos que fazer algo acerca disso, to help those people. para ajudar as To pessoas, help this world. Without Christ, we're going to go to hell. para ajudar essas pessoas que sem Cristo irão para o inferno. Christ see that and he did something about it. Cristo viu e fez algo acerca disso. Did you know that Christ was going to Calvary alone by his own accord? Vocês já imaginaram que Cristo foi para o Calvário sozinho, por ele mesmo? Nobody pushed Christ on cross. Ninguém empurrou Cristo para a cruz. When he was hanging on the cross, Quando ele foi pendurado na cruz, he said, I give my life. ele disse: eu dou a minha He vida. gave his soul. He gave it. Ele Nobody deu a- took it from him. Ele deu a sua alma, ninguém a tirou dele. Nobody have the power to take God's soul. Ninguém tem o A poder life. de retirar a vida e a alma. He gave himself for the people. Ele deu a ele mesmo pelas pessoas. He died for me. Ele morreu por mim. He died literally for you. Ele morreu literalmente por vocês. So he died so you can live. Ele morreu para que pudessem viver. He died so I can live. Ele morreu para que eu pudesse He died viver. because those people don't need to die. Ele morreu para que essas pessoas não precisassem de morrer. But how they can hear it if we don't tell them? Mas como é que elas podem ouvir se nós não lhes dissermos? We need to tell them. Nós precisamos de falar-lhes. You don't need to be the best preacher. Matter of fact, I am not a great preacher either. Nós não precisamos ser ótimos pregadores. Eu não sou um bom pregador. I try to do my best Eu for tento Christ. fazer o meu melhor. And I try to let this Jesus speak through me. E eu tento que seja Jesus a falar por mim. But so do you. God can use you. Mas também vocês. Deus pode Matter of usar-vos. fact, He wants to use you. Ele quer usar-vos. And He can use you E Ele pode usar-vos if you let Him. se vocês o permitirem. That's the problem today. É esse o problema hoje em dia. We are too selfish. Nós somos bastante orgulhosos And we don't let Christ use us. que não deixamos que Deus nos use. Oh, I am ashamed. Eu tenho vergonha. Oh, I don't know. Eu não sei. I can't speak. Eu não consigo falar. You don't need to do nothing. Just give them a tract. Não precisamos fazer nada, só entregar um Smile folheto, and invite them to church. sorrir e convidá-los para vir à igreja. And let the Holy Spirit work on his heart. E deixem que o Espírito Santo trabalhe nos seus corações. Well, Pastor, I give a lot of tracts and nobody gets saved. Mas pastor, eu entreguei bastante folhetos e ninguém foi salvo. You don't know that. Vocês não sabem disso. And by the way, it's not my business to get people saved. E também não é o meu trabalho que as pessoas sejam salvas. My business is to give people to plant the seed. O meu trabalho é To plantar a give semente, people the word of God. entregar às pessoas a palavra de Deus. God is the one who saves. Deus- Holy Spirit is the one who convinces. Deus é aquele que salva, é o Espírito Santo que as convence. My job is to act about O meu do trabalho something about it. é agir, fazer algo acerca disso. Look at Psalm 142. Sorry, Salmo. Psalm 142, Salmos 142, verse 4. versículo 4. Que diz: Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Did you see that? Nobody cared for your soul except Christ. Ninguém se preocupou pela alma exceto Cristo. See,
Those people out there in Esgueira, in Aveiro, in the whole world, Essas pessoas lá fora, em Esgueira, Aveiro, em todo o mundo, nobody care about them, ninguém se preocupa com about elas, their souls, com a sua alma, except Christ. exceto Cristo. And Christ have me and you to go tell them about Christ. E Cristo about- tem-me a mim e a vocês para que lhes falem acerca dele. We see in our text again, Nós vimos novamente no nosso texto, but when he saw the multitude, quando ele viu a multidão, he was moved with compassion. ele teve compaixão. Jesus loved people. Jesus ama as pessoas. How much he loved it? Ao quanto é que ele as ama? So much. Deste tamanho. So much love Christ. People. Ele ama as pessoas deste tamanho. At Calvary, he demonstrated his love for me. No Calvário, ele demonstrou o seu amor por vocês e por mim. Christ care. Cristo preocupa-se. Do you? Também se preocupam vocês? Do I care about the people? Preocupo-me eu também com as pessoas. The third point here. O terceiro We have ponto, to hurry up. temos que acelerar. The harvest truly is plenteous and ready. A ceifeira está pronta e recheada, But the problem is the workers are few. mas o problema é que os obreiros são poucos. Look verse 37, second part. Vejam a segunda parte do versículo 37. The harvest truly is plenteous. A ceifa é realmente grande. It's so much to do, dear brothers and sisters. Existe tanto para fazer, irmãos e irmãs. I would love to have a problem with the seats. This building to be too small for accommodate us. Eu gostava de ter um problema que este edifício, este local fosse pequeno para nos And acomodar to para grow in todos. Christ, not for my glory, E que crescêssemos em Cristo, não para a minha glória, but for His glory. mas para a sua glória. So people can come to Christ, Para que as pessoas pudessem vir a Cristo. so we can have no room for them. Que nós não tivéssemos espaço So para we need elas. to build something new. That will be a beautiful problem. Que tivéssemos construir algo novo, isso seria um ótimo problema. It's a lot to work, Existe muito trabalho, but today nobody want to work. mas hoje em dia ninguém quer trabalhar. Nobody want to be working anymore. Ninguém mais quer trabalhar. I love people who works. Eu gosto, really do. gosto das pessoas que trabalham. Eu realmente gosto. When I had my company, Quando eu tinha a minha empresa, when people working faster than I thought, than I planned, quando as pessoas trabalhavam mais depressa do que o que eu imaginava, I give them a bonus. eu dava-lhes um bónus. I really did, Eu realmente fazia-o, because I like workers. porque eu gostava dos trabalhadores. But the problem today, it's a lot to be done, a lot to work, but nobody want to work Mas o anymore. problema hoje em dia é que existe muito para ser feito, mas ninguém quer trabalhar. Pastor, not everybody gonna be pastor. Pastor, mas nem todos serão pastores. This is not what I'm talking about here. Mas não é isso que nós estamos a falar aqui. See, it's a lot of work, and you can do whatever God puts in your heart. You can help. Begin here in the church, and then we can help going out there. Existe muito para fazer e o que Deus colocar no vosso coração podem começar aqui na igreja e depois ir lá para fora. If you invite your neighbor to the church, that's a good work. Se vocês convidarem os vossos vizinhos para vir à igreja, isso é um bom trabalho. That can be a great work if he gets saved. Será um ótimo trabalho se ele se salvar. Begin there. Comecem assim. Hey, what you doing Sunday? O que é que estás a fazer no domingo? Come with me to the church. Vem comigo à igreja. I need to work for Christ. Vocês e eu precisamos de trabalhar para Cristo. It's a lot of work. Existe muito trabalho. It is not that, Pastor, I like to do something, but I cannot do nothing because I have no work. Pastor, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não tenho nada para fazer porque eu não tenho trabalho. We can do this work here beginning in our church. Nós A podemos- lot to be done. Nós podemos começar o trabalho aqui na nossa igreja, existe muito a ser feito. We can start new ministries. Podemos começar novos ministérios. But if you don't want to work, Mas se vocês não quiserem trabalhar, the work is still here, o trabalho continua aqui. but there's no people to attend Mas não existem pessoas, because there's no workers. não existem trabalhadores. Look what Jesus was saying. Vejam o que diz Jesus aqui. This is the Son of living God. Este é o Filho de God Deus himself, vivo. the Son. Deus, Ele Look what it mesmo, says. Filho. The harvest truly is plenteous. People are ready to come to me.
A ceifa é realmente grande, as pessoas estão prontas para vir a mim. but they only need somebody who's going to go there and invite them. Mas elas apenas precisam de alguém que vá ter com elas e as convide. He only needs somebody who's going to go there and tell them the story of Jesus. Ele precisa que alguém vá ter com elas e lhe fale da história de Jesus. They only need somebody who's going to tell them the gospel, the good news. Precisam que alguém lhes leve o evangelho, as boas novas. But look what it says here, forward. Mas vejam o que diz aqui depois. But the labors are few. Mas poucos os obreiros. This is the Son of living God. Este é o Filho do Deus vivo. This is the one who will know when he began, when he was created the world, Aquele, and the one who's going to be in the end of the world. aquele que estava desde o início, desde a criação do mundo e que estará também até ao final, até ao fim do mundo. And everything in between, he knows it. E tudo o que está entre isso, ele sabe. And he said, the workers are few. E ele disse que poucos são os obreiros. I begin with this lady being a fire. Eu comecei a mensagem com a história daquela mulher em chamas, When she was in need of help, quando ela estava em apuros e precisava de ajuda, and nobody helped her. e ninguém a ajudou. But my son did. Mas o meu filho ajudou-a. You know why? E sabem porquê? Because he cared. Porque ele se preocupou. Because he cared about that lady's soul, that lady life. Porque ele preocupou-se com a alma daquela mulher, a vida daquela mulher. Do we care about people, life and souls in Esgueira? Será que nós também nos preocupamos com as almas e com as vidas das pessoas em Esgueira? Do we gonna care about people and life in Italy? Será que nós nos preocupamos também com a vida das pessoas em Itália? Do you care to get implicated? Vocês preocupam-se em estar envolvidos? Do you care about to give? Vocês preocupam-se em dar? Did you care about to pray? Vocês preocupam-se em orar? See, all those they are needs. Tudo isto são All necessidades. those they are work. Tudo isso é trabalho. And we as the Christians, we as the son and daughter of God, E nós como cristãos, como filhos e filhas de Deus, need to be about Father business. You Nós- remember when Christ was lost? nós temos que estar envolvidos no trabalho do nosso Pai. You remember when Christ was lost when he was 12 years old? Vocês lembram-se quando Cristo se perdeu e tinha 12 anos? When his mother and father was scared about him? Where you been? Quando os seus pais andaram assustados à sua procura, onde é que ele está? What did he say? O que é que ele disse? O que é que disseram? Oh, Mama and Papa, I am about God business here. Mas, My father's business. mas mãe, pai, eu estou envolvido no trabalho do meu pai. He was care about people. Ele estava preocupado com as pessoas. And at the end of what he did, E no he go final, to Calvary. o que é que ele fez? Ele foi para o Calvário. I think we as a Christian, we should mirror Christ. Eu acredito que nós como cristãos devemos ser o espelho de Cristo. I think we should mirror his compassion for the people. Nós devemos ter a mesma compaixão que ele tem pelas pessoas. I'm not talking about give your life for Christ, Eu não estou a dizer para vocês darem a vossa vida por Cristo. because if you can live for Christ, Porque se vocês puderem viver para Cristo, you cannot give your life for Christ. vocês não podem dar a vossa vida para Cristo. My son gave his life literally for the souls of people. O meu filho entregou a sua vida literalmente pela alma das pessoas, Because he cared. porque ele se preocupava. But one day I will see him Um dia eu sei que o irei ver outra vez, because I am saved. porque eu sou salvo. But I do want care for the people so they can go to Christ as well. Mas eu tenho que me preocupar com as pessoas para que elas possam ir também para Cristo, Because I am a Christian. porque eu sou um cristão. I am like Christ. I try to be the best I can. Eu sou como Cristo, eu tenho que ser o melhor que posso. Dear Heavenly Father, Lord, thank you. Querido Pai, obrigada. Thank you for your word. Obrigada pela tua palavra. Lord, it's so much work. Senhor, existe tanto trabalho. Would you please use me, give me the energy Por favor, usa-me e dá-me energia so I can go and work more for you. para que eu possa ir e trabalhar mais para ti. So I can care for the people more like you do. Para que eu me possa preocupar mais com as pessoas tal como tu So I fizeste. can bring people to Christ like you did. Para que eu possa trazer mais pessoas a Cristo como tu fizeste. Would you please help me?
Por favor, ajuda-me. Lord, there is somebody here who is not saved. Senhor, se existe alguém aqui hoje que não é salvo, Would you please save him? por favor, salva-o. Would you please save him from eternal fire? Por favor, salva-o do fogo eterno, And then so he can help others para que ele possa ajudar outros, not to get there as well. para também não irem para o inferno. I love you, Lord. Senhor, eu amo-te. And thank you for your son. Obrigada pelo teu filho. Thank you for your care for me, that you've been to Calvary for me, for my sins. Obrigada por tudo o que fizeste por mim no Calvário, pelos meus pecados. Now, Lord, help me to go for others so they can show you gospel, Senhor, agora ajuda-me a ir aos outros e espalhar o teu Evangelho, so I can help them para que eu os possa ajudar, by bring them to you, ao trazê-los para ti, so they can get saved. para que possam ser salvos. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém.